Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de iniciar o vídeo, se inscreve no canal, dê seu joinha, compartilha aí para que informação de qualidade chegue às pessoas e vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero explicar que essa semana eu estou pensando em trazer uma série de vídeos destrinchando a Lei Maria da Penha, tá? Todas as nuances aí, os processos, como eles funcionam, né? Explicar os tipos de violência, porque não tem só um tipo de violência. A violência contra a mulher, ela pode se dar de violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, física. Então são vários tipos de violência, né? De como caracteriza esse relacionamento abusivo, onde estão as esferas desse relacionamento, o que pode ser caracterizado um ambiente de situação de violência, o porquê de que tudo isso foi criado no Brasil, a origem do nome, o que aconteceu. Então eu vou trazer aí para vocês. Vou trazer em vários vídeos, porque em um vai ficar muito grande, tá? Então vou trazer uma série de vídeos, ainda que não sejam um depois do outro, vou trazer falando sobre a lei toda, tá? Bom, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, tá? Ela fez aniversário esses dias, dia 7 de agosto, que foi a data de promulgação dela, 7 de agosto de 2006. Da onde saiu esse nome Maria da Penha? Bom, o nome é de uma farmacêutica cearense, Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violências, né, de todas as formas, de todos os tipos, por mais de 6 anos do seu companheiro, né, do seu marido. E inclusive 2 tentativas de homicídio. E em uma dessas tentativas de homicídio, na primeira, onde ele simulou um assalto, e ela foi ajudar, ele violentou tanto fisicamente que ela ficou paraplégica. Mesmo sem poder andar, meses depois, no ano de 1983, ele empurrou ela na cadeira de rodas para o chuveiro e tentou, de várias formas, eletrocutá-la. Então, é um tipo de violência que não tem nem palavras. 1983, pessoal. E isso culminou na legislação apenas em 2006, tá? Então, muito tempo depois é que foi criada uma legislação para proteger aí essa violência que as mulheres sofrem. A Lei Maria da Penha, ela ajudou tanto, não só a lei, óbvio, mas a própria Maria da Penha, que participou de todo esse processo de construção de proteção às mulheres no Brasil, para que houvesse essa radicalização de proteção da lei, que é necessária, né? Porque, como todos sabem, no Brasil, aí, por centenas de anos, as mulheres vêm sendo uma parte frágil, o que vem mudando, o que é muito bom, no relacionamento, né? Sempre foi aí a parte ofendida, a parte que era violentada. Inclusive hoje o preconceito de gênero é muito grande, a gente vê pelos salários, pela forma de tratar. Então vou explicar essas partes também. Então ela contribuiu para que melhorasse, porque foi o primeiro caso que chegou, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos das Organizações dos Estados Americanos. Foi o primeiro caso que considerou no Brasil uma violência doméstica, e o primeiro caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, eles consideraram um crime muito grave que ocorreu muito tempo depois. E a lei no Brasil surgiu somente em 2006, mas não surgiu porque os deputados, senadores, ou que houve um grande movimento dos brasileiros para fazer a lei. Surgiu porque o Brasil iria ser punido, justamente por essa comissão que considerou o caso dela como violência doméstica. O Brasil seria punido por não ter proteção contra a mulher. Todos os outros países democráticos já estavam em andamento muito à frente do Brasil na proteção das mulheres, e o Brasil nada. Então o Brasil seria punido por não ter nenhuma lei. O Brasil foi obrigado a fazer uma lei. Eu vou ler aqui algumas partes da lei para vocês, e vocês vão entender então como que funciona, onde se caracteriza essa violência. Bom, quero dizer também que a violência que as mulheres sofrem
realmente as tornam em condições de desigualdade, né? Todo mundo, mas é igual. Tem gente que para explicar por que a lei não deveria existir, sendo que homem e mulher são iguais perante a Constituição. Bom, isso trata-se de isonomia, que é melhor do que a igualdade. Igual para os iguais e desigual para os desiguais. Chama-se isonomia. É uma ponderação na balança, tá? Então as mulheres sempre sofreram muito mais do que os homens, não precisa nem explicar. Tonto não entende isso, né? Só tonto para não entender, porque tá na cara. Então é algo que aflora aí em toda a sociedade, né? O artigo 5º da lei já nos traz direto aí a informação do que se configura, né? Onde se configura essa violência doméstica. Eu vou ler para vocês e vou explicando. Configura-se aí violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, ou seja, não basta realizar uma ação, uma mera omissão, ou seja, você não fazer nada em relação a alguma coisa, configura-se a violência, né? O ato de não fazer nada é também um crime, certo? Baseado no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Então, aonde que se configura? Bom, no âmbito da unidade doméstica, vamos lá, inciso 1 do artigo 5º. No âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, ou seja, dentro de uma casa, com ou sem vínculo familiar, independe de vínculo sanguíneo ou afetivo, né? Inclusive as esporadicamente agregadas a esta unidade doméstica, ou seja, as empregadas domésticas, no caso de uma pensão, no caso de alugar um quarto, no caso de república. Então tudo isso se encaixa para aplicar a violência doméstica, tá? 2. No âmbito da família, compreendida como unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Não precisa ser legalmente um parente, mas se você se considera um parente, né? Unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então não precisa ser aquele parente sanguíneo. Ele é meu parente, é meu irmão de consideração. Então tá aí a violência doméstica. Em qualquer relação íntima, no inciso 3, de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, independente de morar no mesmo lugar. Então tá lá, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, noivo, ex-noivo, morou ou não morou, não tem problema. Se for pela relação íntima de afeto, tá? Inclusive atingindo aí os namorados, os ficantes também são atingidos, óbvio, desde que cometam qualquer violência aí descrita, vão se encaixar sim na Lei Maria da Penha, e é o correto, tá? Qualquer relação íntima que você tenha com a mulher se encaixará aí na Lei Maria da Penha. Bom, a lei não diz que é um homem contra a mulher, hein? Atenção, a vítima é mulher, o agressor tanto faz. Então, se o agressor for outra mulher, também vai se encaixar na Maria da Penha. A vítima que é uma mulher, o agressor independe do sexo, tá? Inclusive, protege a pessoa que se considera mulher. Exemplo, um transexual que não fez a cirurgia de mudança de sexo, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Os tribunais já decidiram, porque ela se considera uma mulher. Ou qualquer pessoa que se considera uma mulher, é identificada ou se identifica como uma mulher, se encaixa aí na proteção. E isso basta, tá? Então todo esse aparato inicial que a Maria da Penha, a mulher, sofreu e buscou justiça por todos esses anos, culminou no crime mais grave de proteção que tem por enquanto, em 2015, a lei do feminicídio, culminando no crime de feminicídio, que explicarei em outro vídeo. O marido da Maria da Penha, ele foi condenado em 2002, 19 anos depois dos crimes que ele cometeu, alguns meses de entrar a prescrição. Ou seja, se demorasse mais um pouco, nada poderia condenar o marido dela que tentou todas essas barbaridades, mostrando que a nossa justiça e nossas leis são precárias e demoram muito. Só que ele foi condenado e ficou 2 anos preso somente,
e já voltou a ficar em liberdade. Então, ainda assim não tinha a aplicação da Lei Maria da Penha, não existia, né, da Penha, mas ainda assim, ainda que exista o aparato da legislação, a aplicação é muito precária, tá? Então, nos próximos vídeos explicarei sobre os tipos de violência, detalharei, igual eu disse, o que é uma violência psicológica, né? Sofrimento psicológico, moral, patrimonial, sim, os bens da mulher, o dinheiro dela é protegido pela lei. Tem homem que faz violência, não faz a psicológica, não faz a física, não faz a sexual, mas faz contra os bens da mulher. Então, tudo isso é protegido, tá? E explicarei também os juizados que não podem se encaixar mais, como que é o processo, as varas especializadas, vou trazendo aos poucos para vocês, tá bom? Até mais e te vejo nos próximos vídeos.